paz do Senhor a todos, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, a partir do versículo 14. Se puder dar um pouquinho mais de grave para mim, fica melhor. Um pouquinho mais aqui no retorno, um pouquinho mais de grave, fica um pouquinho melhor, porque está muito seco, muito choco o som. E também está faltando brilho no som. Vê se consegue dar uma pequena arrumada. Todos acharam? Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 14 em diante. Todos já conhecem o texto. O sermão continua, a parábola dos 10 talentos. Vamos ler? Diz-nos assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que tiver, ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Tome assento, queridos irmãos. Temos aqui uma gloriosa palavra.
Hoje está muito quente para pregar, sem ar. Sei que os irmãos estão se abanando. E para a gente também não está fácil. Esse calor forte deixa a gente agoniado. Traz um desconforto físico muito grande. E bom mesmo é só na frente de um ventilador, de um ar-condicionado, né? Porque não é fácil. Calor de uns graus bastante elevado, além da normalidade, traz bastante desconforto físico para a gente. E não é muito fácil. Mas eu prometo aos irmãos que não vou ir muito longe. Falta 22 para as 9. O mais tardar, até 9 horas, já estou encerrando. O nosso nobre evangelista de São Paulo que nos visita, está lá atrás. Eu gostaria que o senhor sentasse aqui, meu companheiro. Temos cadeira aqui no púlpito, no altar. O senhor tem toda a liberdade. Veio com carta, com a credencial da CGADB. O senhor pode estar conosco aqui. É um prazer poder recebê-lo aqui nesta oportunidade. Meus queridos irmãos, a palavra lida fala de 10 talentos. Isto é uma parábola. Jesus, falando disso, ele nos traz uma lição muito importante e muito profunda e abre o nosso entendimento e nos deixa conscientes como servos de Deus, como homens e mulheres de Deus, desde o púlpito aqui, o altar, até a porta, está cheio de homens e mulheres, salvos por Jesus, escolhido por Ele. E um grande número de crentes, de servos de Deus, eles têm talentos, foram vocacionados por Deus e têm talentos. O Senhor entregou talentos. O Senhor preparou para algum tipo de trabalho e o Senhor capacitou. Mas nesta parábola, aqui, o escritor desse capítulo, desse texto, está dizendo como que se um homem, ele fosse fazer uma viagem para um lugar distante, um lugar longínquo, mas chamou os seus servos e distribuiu os seus talentos. Isso dá a entender que aquele servo assume a responsabilidade do seu senhor para cuidar dos talentos que ele estava recebendo, que os 3 estava recebendo do seu senhor, enquanto o seu chefe, o seu patrão, o seu senhor, fosse para uma outra cidade trabalhar e granjear mais também. E ele deixou dito que um dia ele voltaria. E estes servos deveriam trabalhar, granjear. Eles estavam recebendo uma responsabilidade de negociação com os seus bens. A finalidade de distribuição do seu senhor para estes servos não era para que eles se atemorizassem, se acovardassem e enterrasse os talentos como o que recebeu um fez. Mas a objetividade, a intenção, o projeto é que eles granjeassem, trabalhassem com os seus bens até ele voltar. Interessante, dá-nos entender claramente que o Senhor dos servos, ele conhecia perfeitamente cada um, individualmente, ele conhecia quem era quem. Ele sabia da capacidade de cada um, conhecendo no profundo a capacidade de cada um. Porque no texto nós encontramos que o seu Senhor, ele distribuiu os talentos conforme a capacidade de cada um.
ele não deu talento errado ou não deu quantia errada para nenhum deles. O seu Senhor distribuiu os seus talentos conforme a capacidade de cada um dos servos. Ele conhecia profundamente a capacidade de cada um e a habilidade de cada um. Ele não errou em dar 5 para um servo e dar 2 para outro servo e dar 1 para o outro servo. Ele não errou na distribuição dos talentos, porque ele distribuiu, diz a palavra, conforme a capacidade deles. E diz a Bíblia que ele saiu e foi embora. No Evangelho de Lucas, quando temos a mesma narração dos servos, dos 10 servos, das 10 minas, fala um pouco diferente, mas vem a ser quase a mesma coisa. Ele foi embora para um lugar distante, trabalhar e granjear. E depois de um certo tempo, ele volta para o seu lugar, de onde ele saiu, de onde ele chama os 3 servos. Nesse texto que nós lemos em Mateus, fala de 3, em Lucas 19 fala de 10 minas, 10 servos. E ele volta para fazer uma prestação de conta com estes servos. E chegando do seu retorno, da sua viagem, retornando, primeiramente ele chama o que recebeu 5 talentos para uma prestação de conta. Com certeza o seu senhor, lá no seu gabinete, os 3 servos ali aguardando na antessala, talvez sentados, conversando, mas aguardando o chamado do seu senhor dentro do seu gabinete, dentro da sua sala, para os cálculos, o recebimento, para a prestação de conta com cada um deles. Primeiro foi chamado o que recebeu 5 talentos para prestar conta. E chegando na presença do seu senhor, ele disse: meu senhor, está aqui os 5 talentos. Eu granjeei mais 5, são 10. Está aqui os 5 que tu me deste, está aqui os 5 que eu granjeei. O seu senhor recebe os talentos daquele servo e diz: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra para o gozo do teu senhor. Ele cumpriu a determinação na risca, conforme a ele lhe foi imposta a responsabilidade, a doação do talento e a responsabilidade de granjear. Ele, na íntegra, cumpriu, prestando conta agora com 10 talentos. Recebeu 5, os 5 foi o carro-chefe para ele trabalhar e granjear mais talentos, e agora ele presta conta trazendo 10 talentos para o seu senhor. Imediatamente, aquele servo sai da sua sala, é chamado o segundo servo, ou o servo que recebeu 2 talentos. Foi chamado diante do seu senhor, na sua linda sala, não sei se tinha ar-condicionado, mas deveria de ser um negócio muito especial, porque ele era senhor, ele tinha condições. E aí o que recebera 2, disse ao seu senhor: aqui está os 2 talentos que tu me deste, e eu granjei mais 2, aqui está os outros 2, então está os 4 talentos, e eu estou entregando, prestando conta agora de 4, porque granjei, trabalhei. A mesma palavra que recebeu o servo que prestou conta dos 5, recebeu a mesma palavra o que recebeu os 2. Servo bom e fiel, tu fostes fiel no pouco, trabalhou, fez a tua obrigação, fez o que lhe foi devido, a obrigação que lhe foi imposta de trabalhar e granjear outros talentos.
entra para o gozo do teu Senhor. Foste fiel no pouco, sobre o monte te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra, tu vai descansar, agora tu vai desfrutar. Né? Aquele servo sai do gabinete, da sala do seu senhor, é chamado terceiro servo. O servo que recebeu um só talento. Recebeu claro que o seu senhor, conhecendo a capacidade daquele servo, ele já deu só um, porque sabia que ele não tinha capacidade de granjear mais, além daquele. E na realidade, ele não cumpriu nada, ele se acovardou. Aí ele disse: Senhor, aqui está o teu talento. Eu fiquei atemorizado. Eu sabia que tu eras um homem justo, duro, rijo. Eu fiquei com medo, me atemorizei. Fiquei com medo de perder. Eu enterrei na terra e agora eu tirei, está aqui o seu talento. Olha, irmão, ele já foi sentenciado ali. Servo mau e negligente, por que fizestes isso? Deveria ter me dito, eu entregaria o meu dinheiro aos banqueiros, e agora eu viria para prestar conta, receberia com juro o meu dinheiro, meus bens. O que fostes fazer? Servo mau e negligente. Aí ele menciona que aquele que tem, será acrescentado mais coisas, e aquele que não tem, até o que tem será tirado. E aí ele disse: pega este servo mau e negligente, chamando os outros servos, os outros criados, pega ele e amarra de pés e mão, e lança nas trevas exteriores. Olha, irmão, a dura sentença que ele recebe. Não foi porque ele recebeu apenas um talento, mas ele foi sentenciado porque ele se acovardou, ele não granjeou, ele não fez por merecer, ele não cumpriu a determinação, ele ficou com medo, ele arrumou uma desculpa. Olha a ingratidão, olha a negligência deste servo. Enterrar o talento, medroso, com medo. E aí ele foi sentenciado de uma forma bem radical, bem dura, bem drástica, e recebendo a ordem dos outros servos, os outros criados, para amarrá-lo de pés e mão e lançar nas trevas exteriores. Olha a situação. Meus irmãos, esta parábola, isso aqui nos ilustra, nos dá a entender que representa também este Senhor, o nosso Deus, o nosso Jesus. E nós, os servos. Jesus consumou a sua obra, ele chamou os seus discípulos, preparou os seus discípulos, entregou a chave nas mãos deles, mandou eles trabalhar. E Jesus disse assim: cuida da minha igreja, da minha herança, do meu povo. Eu estou indo embora, mas um dia eu voltarei. Um dia eu voltarei. E eles receberam a ordem deste rei, que representa a pessoa bendita de Jesus. E meus irmãos, e ele foi embora. Assentou-se à destra de Deus. E quando ele sai de cima do Monte das Oliveiras, em Jerusalém, os discípulos ali olhando, Jesus ir assunto ao céu, ir ascensão ao céu. Quando Jesus é tomado por uma nuvem e desaparece, e logo se assenta no trono de Deus, ao lado do trono de Deus, assumindo a sua posição, o seu trono, a sua cadeira. Eles ainda olhando para cima, 2 anjos se apresentam ali, dizendo a eles: varões galileus, por que estáis olhando para cima?
Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, do mesmo modo que vocês viram ele ir, vocês verão ele voltar. Então, meus irmãos, ele entregou talentos e dons e vocacionou o seu povo. Entregou nas nossas mãos a responsabilidade de trabalhar e de granjear. Ele vai voltar. Ele vai voltar e ele vai pedir conta de mim e de você. Nós chegaremos a uma sala. Nós seremos chamados a uma sala, não a sala do banquete, creio que a sala dos galardões ali no tribunal, para uma prestação de conta. Paulo disse que todos nós haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para sermos julgados por meio do corpo, tudo o que tivermos feito, bem ou mal. Haverá um julgamento para a igreja. Claro que a igreja, no julgamento do tribunal de Cristo, ela não será condenada, porque no tribunal de Cristo ninguém será condenado, apenas no juízo, apenas na prestação de conta diante de Deus. Mas lá no tribunal de Cristo, haveremos de receber o nosso galardão. Lá o Senhor vai pedir conta dos talentos que Ele deu para a igreja, dando 5 para uma pessoa, dando 2 para outra pessoa, e dando 1 para outra pessoa. Jesus, da mesma forma, à luz da Bíblia, Ele distribuiu e Ele distribui os talentos da igreja para o que for útil. Cada um Ele dá conforme a sua capacidade. Jesus conhece a estrutura de cada um dos seus filhos, então Ele dá, Ele distribui dons, talentos e vocaciona conforme a capacidade de cada um dos seus servos. Falando em talento, em vocação, em qualidades de cristão, nós podemos ver hoje quantos irmãos que prega, que evangeliza, que fala de Jesus, que profetiza, que revela, que tem os seus instrumentos, que toca, que canta, que louva, que faz peça, aleluia, que visita e ganha o desviado, que visita e aconselha o fracassado, e através da sua palavra, do seu conselho, levanta aquela pessoa fracassada. O que é isso, meus irmãos? Isso é talento. Isto são pessoas que Deus vocaciona. Ele dá talentos, Ele distribui talentos, e Ele dá uma ordem para nós granjear outros talentos, e haveremos de prestar conta diante de Deus um dia. Toda a igreja tem talento, desde o altar aqui até a porta. Aqui está um povo talentoso, que o Senhor deu e que o Senhor distribuiu. Quando eu olho as palavras de Paulo escrevendo aos Efésios, se eu não estou equivocado, no capítulo 4 de Efésios, Paulo diz assim que Deus deu uns para pastores, outros para profetas, outros para evangelistas. Ou melhor, primeiro ele deu para apóstolo, depois ele deu para profeta, depois evangelista, depois pastores e doutores. Ele distribuiu esses dons, esses talentos para a liderança. Para quê? Para a liderança aperfeiçoar santos. Ensinar a igreja, melhorar a igreja no âmbito espiritual, ensinar a igreja a trabalhar, ensinar a igreja a contribuir, ensinar a igreja a evangelizar, distribuir folheto, aconselhar o necessitado, ir ao hospital orar pelos enfermos, levar uma palavra de ânimo para alguém. Ele capacitou este povo com estes dons, com estes talentos. Falando aqui de liderança, que ele deu para a igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos. Os santos precisam ser aperfeiçoados,
principalmente esses santos vocacionados que o Senhor vocacionou. Para que estes vocacionados que receberam talentos, saibam trabalhar com estes talentos, granjeando outros talentos para o reino de Deus. Porque os talentos são como ferramenta. A Bíblia diz, Paulo falando, que aqui está a lavoura de Deus. E essa lavoura precisa ter ferramentas para trabalhar nela, para cuidar dela. Então, meus irmãos, só que muitas vezes ocorre uma coisa muito ruim. Vocês sabem o que é? Existe uma coisa chamada, existe um mal chamado orgulho. Muitas pessoas que recebem talentos, são vocacionados, recebe talento, canta bonito, toca bem, se sai muito bem, às vezes entra o orgulho. E aí, aquela pessoa que recebeu de Deus um talento, às vezes começa a se achar. Aí não quer mais obedecer à liderança, não quer mais obedecer aos seus senhores, o seu pastor, faz o que vem na cabeça, tomam caminhos errados, porque acha que sabe tudo, não busca mais conselho da liderança, e a liderança é colocada por Deus, aonde tem muita gente por aí afora, que tem talentos, que tem dons, que são vocacionados, e o que eles estão fazendo? Estão dividindo igreja, estão dividindo o grupo, estão abrindo porta por aí, em tudo enquanto é lugar, e virando uma bagunça, que tem lugar aí que estão separando até mulher, pastor, mulher que nunca deu testemunho de crente, eles estão separando, estão fazendo um monte de coisa, porque eles foram vocacionados por Deus, receberam talentos, e Deus até abençoou, mas lá pelas tantas, entrou o orgulho, entrou a soberba. Aí o cidadão talentoso, ele acha que ele não precisa mais de pastor, da liderança, ele não precisa mais da bênção do líder, da bênção do pastor, que Deus colocou na igreja, para abençoar a igreja, para conduzir a igreja, para dirigir a igreja, para ensinar a igreja, para estar debaixo da bênção, da liderança, do ministério que Deus deu e que Deus colocou. Aí eles saem por aí errante. E olha, quantas pessoas de talento, eles tomam decisão. Além deles não obedecer os seus senhores, conforme a Bíblia fala. Que se ela manda obedecer os senhores, os patrões. Quanto mais os seus senhores, no ministério, como pai espiritual. Isso é bíblico. Aí eles não querem obedecer mais, acham que sabe tudo, tomam decisão da sua própria cabeça, não consulta o pastor, não consulta a direção da igreja, saem tomando qualquer decisão, quebrando o juramento que fez lá no dia do batismo, quebrando, pisando em cima, rasgando a lei, jogando para fora, jogando para trás, e assim eles vivem errantes. E alguns deles assim, irmão, eu já orei, eu estou abrindo um ministério, eu estou arrumando uma liderança para mim, eu quero arrumar um grupinho de ovelha para mim, eu já orei, eu já recebi o sinal verde. Mentira, irmão. Isso é síndrome do demônio, é síndrome de Lucifer. A essência lá no fundo é raiz de divisão, é síndrome daquele que se rebelou contra Deus. Sabe por quê? Porque alguns deles o fazem e diz que Deus mandou e coloca Deus no meio, e um deu uma profetada lá e outra aqui e tal, e assim vai, meus irmãos, porque eu tenho uma chama no coração e eu quero ganhar almas. Aí ele sai da porta para fora, vai abrir uma igrejinha para eles. Aí sabe o que eles fazem? Eles começam a pescar no aquário alheio. Mentira. Deus não está nesse negócio, esse negócio faz parte de divisão.
Deus não está na divisão. Aí eles começam a tumultuar, criar contenda, criar confusão. Tentam arrastar crente da igreja onde eles se converteram, onde eles fizeram juramento diante de Deus, e mediante o juramento de ser fiel à igreja e à doutrina da igreja, mediante esta confissão, aí o ministro disse: então, mediante a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quebra tudo, irmãos. Pisa tudo, rasga o livro, rasga a lei, rasga os mandamentos, rasga a submissão, pisa em cima de tudo, vira as costas, dá coice no sacrifício. E aí eles: não, Deus me mandou. Deus me mandou, eu estou na direção de Deus, está nada, irmão. Deus não manda ninguém dividir, Deus não manda ninguém sair, Deus não manda ninguém fazer confusão, Deus não manda ninguém sair daqui e depois ficar trabalhando no meio dos nossos crentes, tentando arrastar para a igrejinha deles lá, para ter uma meia dúzia ao lado deles lá, batendo palma para eles, reverenciando o nome deles, querendo ser o deusinho, o profetinha, com a turma de irmãos que tentou arrancar do seio da igreja para estar lá reverenciando eles e batendo palma para eles. Irmão, isso é síndrome de demônio. Hoje está muito propício, está muito comum estas coisas por aí afora. Os irmãos, fiquem ligados. Fiquem ligados. Porque João disse assim, se eles saíram de nós, porque eles não eram dos nossos. Veja o que João fala: porque se eles fossem dos nossos, eles estariam aqui. Não é a Bíblia que fala? Se eles fossem dos nossos, eles não sairiam daqui, eles estariam aqui. Mas se eles saíram de nós, do nosso meio, é porque não era dos nossos. Aí como que fica a igreja primitiva, a igreja plantada, a igreja que viveu uma vida na direção de Deus, lutando para ganhar almas, porque o maior objetivo nosso, com os talentos que Deus nos deu, não é trazer crente da quadrangular, não é trazer crente da universal, não é trazer crente da só o Senhor é Deus, não. Isso é feio para um ministro, irmão. Isso é ridículo, isso é pobreza. Isso é um espírito de confusão, de divisão e de contenda. Qual o nosso maior objetivo? E o que nós sempre falamos aqui nos cultos de missão? Missão é tarefa da igreja. O nosso objetivo não é angariar ovelhas de outro rebanho para encher a nossa casa. O nosso objetivo legal é ganhar as almas que não conhecem Jesus, o bêbado, a prostituta, o drogado, o pecador, o idólatra que não conhece Deus. Esta foi a missão que Deus nos incumbiu e Deus nos capacitou, dando talentos para nós fazer esse tipo de trabalho, levantar o fraco, levantar o caído, estender as mãos para o faminto, a alma pecadora, tirar dos seus negros pecados e trazê-las aos pés de Cristo. Essa é a missão da igreja. Para isso Deus nos capacitou e nos deu talento e nos deu uma ordem para que nós cumpramos, e naquele dia o Senhor vai vir pedir conta. E se nós cumprir certinho, não tiver enterrado nada, feito nada errado, vinde, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco que eu te dei um talentinho só, te dei só um. Mas você granjeou com aquele um. Fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra. O que recebeu 2 talentinhos também, conforme a capacidade, granjeou, trabalhou, entra, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Irmãos, e o Evangelho de João, capítulo 15, o versículo 16, quando Jesus fala que não foi nós que escolhemos ele, mas ele nos escolheu, e aí ele disse assim, para que vades e dê fruto. É uma ordem que Jesus nos deu. Escolhi vocês e
eu nomeei vocês. Isto é, eu capacitei, eu chamei, eu escolhi, eu preparei, nomeei, para que vocês vá e deis frutos. Não é ir lá na igreja do outro querer arrancar alguém para cá. Se quiser vir, a porta está aberta, né? Aqui a porta está aberta para todo mundo, nós não recebemos, nós não fechamos a porta aqui para ninguém. Mas ir buscar de outra igreja, está convidando de outro ministério, outra igreja, para trazer para cá, isso é ridículo, isso é feio. Agora, se quiser vir, amém, nós abraçamos, recebemos. Agora, trabalhar em cima de outro grupo, outro rebanho, eu vou promover contenda lá, vou promover divisão, vou promover revolta, vou promover briga. Isto mostra a minha incapacidade, a minha falta de ética, a minha falta de prudência. Porque Jesus disse que ele colhe onde ele não semeou. Agora nós não podemos fazer isso. Nós não podemos lá onde nós não semeamos para querer colher lá. Cada um no seu quadrado, cada um na sua ética, cada um dentro da sua jurisdição eclesiástica, espiritual, respeitando as linhas, as divisas e os traços colocados. E aí Jesus menciona no finalzinho dizendo, para que vades e dê fruto. Aí ele conclui dizendo, eu gosto muito de concluir esse versículo, a fim de que tudo que nós pedirmos ao Pai, Ele vô-lo conceda. Fazendo tudo direitinho, obedecendo tudo que a Bíblia manda, sem orgulho, sem vaidade, a fim de que tudo que pedirmos ao Pai, Jesus nos conceda. Glória a Deus. E no capítulo, para concluir, no capítulo 2 e 9 da carta de Pedro, falando o apóstolo com relação a Israel, ele está dizendo, vós sois a geração eleita. Olha aqui, mais uma escolha de Deus. Vós sois, estava falando com relação a Israel. Vós, Israel, sois geração eleita. Povo, alguém achou aí? Eu estou vendo o Zé folhando ali, leia para nós, Zé. 2 e 9 de 2 Pedro. Olha aí, vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas do mundo para colocar aqui na maravilhosa luz. Olha o porquê que Deus nos chamou, nos capacitou e distribuiu talento para você, para a igreja, para mim. Nós temos talentos, certo? Isso está falando com respeito a Israel, mas espiritualmente nós somos o Israel de Deus. Aqui está o povo escolhido. Nós podemos transferir essa colocação bíblica de Israel para a igreja. Israel foi escolhido, mas a igreja também foi escolhida. O que eu citei agora há pouco, 15 e 16 de João. Jesus disse que escolheu a nós, nos nomeou, para que vades e dê fruto, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. A colocação de Pedro em 2 e 9 está falando de Israel, dos israelitas. Mas Jesus no 15 e 16 está falando da igreja. Então, espiritualmente, nós somos o Israel de Deus. Aqui está o Israel de Deus, o povo escolhido. O povo comprado, escolhido, nomeado para que vades e dê fruto, a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então aqui está a herança de Deus, o povo de Deus, comprado, adquirido, para que vades e dê fruto. E o nosso fruto, ele tem que ser bonito, perfeito, na unção de Deus, na graça de Deus, na direção do Senhor, frutos bons.
E fazendo isso, meus irmãos, nós podemos dizer: Jesus, eu preciso da cura. Eu estou dando fruto. Eu estou dando fruto, Jesus. Eu quero a cura. Eu quero um milagre, Jesus. Eu estou dando fruto. A fim de darmos frutos, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Dê fruto, irmãos, e abre a tua boca, e o céu vai se abrir, e Deus vai dar tudo que você precisar. Jesus disse que Ele vai conceder ao Pai, o seu pedido vai ser atendido, porque você está dando fruto para Deus, você está caminhando dentro da direção que Deus te colocou, você está dando fruto, então você pode abrir a boca: Deus, aqui está o teu servo, aqui está a tua serva, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma prosperidade, eu preciso de uma bênção, eu preciso que tu salva o meu filho que está lá no mundo, eu preciso que essa porta se abra, Jesus. E o céu vai se abrir, irmãos. Eu me lembro que quando a minha nora, ela foi para fazer o curso da UAB, né? A prova da UAB é muito pesada. E ela não tinha terminado a faculdade ainda. Eu me lembro, nós terminamos um grande congresso de missões no ginásio, em Dayal. E no final, ela e o Joab ficou esperando: sogro, ora por mim, porque eu vou fazer a prova da UAB amanhã e é muito pesada, é difícil. Terminando lá no ginásio, eu disse: você crê? Creio. Já o povo saindo, nós indo embora no corredor do ginásio, coloquei a mão na cabeça dela, orei: Jesus, eu quero um milagre para ela, ela vai fazer a prova amanhã. Precisamos da tua bênção, ilumina a tua filha. Eu te peço, eu te suplico, Senhor. Ela foi, fez a primeira prova, passou bonitinha. Depois veio a segunda prova, em seguida, no outro mês, né? Antes de terminar a faculdade também. Sogro, ora por mim, porque eu preciso da bênção, preciso do milagre amanhã. Também no culto, o senhor do púlpito tinha terminado o culto na igreja sede. Coloquei a mão na cabeça dela, ministrei a bênção: Jesus, eu preciso deste milagre para a tua filha. Eu sou teu servo, eu quero. Usa de misericórdia. Orei ali uma oraçãozinha de 1 minuto. 12 a 15 palavrinhas. Outro dia ela foi lá, fez a prova, passou. Ela estava com a OAB na mão, antes de terminar a faculdade. O que é isso, irmão? Não é bênção, não é milagre? Quantos que fica aí, ó, termina a faculdade, fica aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, tentando e não consegue? É difícil. Mas a gente pediu ao Pai, ela confiou. E Jesus disse: para que vades e dê fruto, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Aí nós podemos pedir, irmão. Nós estamos obedientes, humildes, servindo a Deus, trabalhando conforme as nossas forças, orando, gemendo, chorando, procurando ter sempre a vidinha no altar, procurando agradar a Deus, dando fruto. Senhor, agora é a minha vez, eu preciso de Ti, Senhor, eu estou dando fruto, estou Te servindo, eu preciso de um milagre, eu sei que é difícil. Aí Jesus: não, meu servo, eu vou te dar porque Tu está dando fruto. Então essa oração é ouvida porque eu garanti essa oração lá na terra. Todo aquele que vem a mim que eu escolho, e eu dei a ordem para que vades e dê fruto, estão dando frutos, estão me agradando, pode pedir que eu vou conceder a bênção aqui no céu, porque é a minha oração que eu já fiz lá na terra, que eu falei lá na terra. Aí o Pai vai conceder. Não, meu filho, é você que está pedindo, tem crédito lá, tem garantia lá, o teu servo está pedindo, o meu servo está pedindo, a minha serva está pedindo, então vamos conceder para eles, porque eles têm crédito aqui conosco, eles estão dando frutos. E olha, irmão, daí a bênção vem. Aí nós nos alegramos, nós glorificamos a Deus, porque Deus é fiel. Vamos ficar de pé, irmão, são 9h20, falei que ia até às 9 horas, mas eu começo a falar, parece que o céu começa a se abrir, e se não fosse calor hoje, dava para ir até uma meia-noite, tá bem?
São 9h15, vamos orar? Recline a sua cabeça. Se tiver alguém para aceitar Jesus, pode vir. Se tiver algum desviado para reconciliar, venha em nome de Jesus à frente, eu quero orar por você. Se tiver uma necessidade, venha à frente. Se não quiser vir à frente, recline a sua cabeça aí no banco mesmo e abre a sua mão assim diante de Deus, que eu vou orar por ti. Se você estiver dando fruto, irmão, o demônio vai ter que sair. A doença, a enfermidade, o tumor, a desgraça, o impedimento, a barreira, os malefícios que vêm ao nosso encontro, as trancas do diabo, vai ter que ser quebrada agora, em nome de Jesus, porque você está dando fruto, nós estamos dando fruto, e o Pai vai conceder o nosso pedido, porque está na tua palavra, na sua palavra, é bíblico, e isso vai acontecer enquanto nós oramos. Levanta a sua mão assim para Deus e deixa ela bem aberta. Primo, vamos orar então pelo Jonas e mais uma vez por todos que já foram mencionados aqui no início. Deixa a tua mão bem aberta perante a face do nosso Deus, irmãos. Vamos chegar no céu agora, no trono da graça. Eu estou crendo no milagre mediante esta palavra. Se houver cumprimento, as coisas vão acontecer. Amado Deus, eu oro neste momento pelo teu povo, Senhor, cujas mãos estão abertas na tua presença, perante a tua face, meu Deus. Opera o milagre, segundo a necessidade de cada irmão e de cada irmã. Coloca nestas mãos abertas agora o milagre do céu, Jesus, a bênção do alto, a cura divina, a libertação, o milagre, a prosperidade, Senhor. Que barreiras sejam quebradas pelo poder do teu sangue, das tuas mãos. Toca neste irmão e toca nesta irmã. Jesus, eu creio no poder da tua palavra, naquilo que pregamos, no milagre de Deus. Eu creio neste momento. Derrama sobre cada vida, sobre cada irmão a tua bênção, Senhor. A nossa irmã que pede oração pelo sobrinho Jonas, Senhor, liberta das drogas, do pecado e do erro. Repreende esse espírito de demônio que induz ao pecado, que induz ao vício. Teu sangue tem poder sobre a vida dele. Quebra esta barreira agora. Lança por terra esse espírito das trevas que prende no vício. Ó Deus, também o irmão Bento que já foi orado, também o irmão Renato, também o nosso irmão ali, Senhor, que não me lembro o nome dele neste momento, mas tu conhece, tu sabe. Ó Deus, opera o milagre nestas vidas. A irmã Rutinha, Senhor, todos enfermos, Pai, toca neles. Tu tem poder para mudar este quadro, para curar, para libertar estas vidas, pelo poder do teu sangue. Eu quero ver a bênção completa na vida da tua igreja, Senhor. Enche de graça, de poder, de vitória, de consolo e de prosperidade, em nome de Jesus. Eu oro e creio no milagre do teu povo, para a glória do teu nome, Senhor. Amém, Jesus, amém.